Vamos ao papo editorial da hora do almoço, ainda absorvendo mais uma humilhação. Acho que está colecionando humilhação, né? A gestão do Pedrinho é gestão com humilhação, com todo respeito aos massa de manobra que ainda acredita nesse cidadão. Aliás, ele é um presidente da Coreia do Norte, né? Inclusive um ex-treinador dele, quando ele era jogador, que hoje tem canal no YouTube, falou claramente que ele e o parceiro dele, a dupla dinâmica Batman e Robin, eu nem sei quem é Batman e quem é Robin, na identidade secreta de São Januário, pediu para que esse ex-treinador, que eu já vou falar, evitasse criticar o Vasco. Tudo isso após, sem vinheta, salve, salve galera do Vascão. Fala galera, que a gente ainda está com dor de mais uma vergonha, dessa vez para o Independiente Del Valle por 4-0, que graças ao Léo Jardim foi 4-0, né? Porque o Léo Jardim pegou pênalti e graças ao VAR e outras defesas que o Léo Jardim fez, no meu primeiro tempo era já para o Independiente Del Valle ter ido para o intervalo com uma vantagem considerável. Se não fosse o goleiro do Vascaíno, né, o Vasco só levou gol no finalzinho do primeiro tempo. E o segundo tempo foi aquela humilhação. E o VAR que enxergou uma pontinha do dedo do jogador do Independiente Del Valle, impedido, senão teria sido ainda mais pior. E assim, o Flamengo, 4 para a Academia Puerto, né? Primeira vez um time venezuelano ganha do Vasco e ganha bem de goleada e toma um gol de cabeça de um anãozinho ontem contra a equipe equatoriana. E a torcida protestou no hotel. E continuou o Pedrinho e o Felipe sem dar as caras. O Felipe, aliás, parece que foi para o cantor para passear, não para trabalhar, já que ele foi para o shopping fazer compra. E quem estava respondendo pelo futebol é o Alan Luciano, que era o cara que a função dele como presidente da Assembleia Geral era fiscalizar o trabalho do executivo do Pedrinho e o Felipe, ele que está respondendo pelo futebol. Ele até trocou camisa com a direção do Independiente Del Valle. De novo, mais uma atuação apática, não. Ninguém dá chance. O elenco tinha todos os defeitos do mundo, mas ele tinha uma qualidade. Ele dava a cara a tapa. Ele pagou uns micos, inclusive, quando ele dava as caras, falando que se o Vasco caísse, ele iria para a Sibéria. Caiu e ele não foi para a Sibéria, mas ele não fugia da fase ruim. O Pedrinho e o Felipe fora. Inclusive, quando eu falo para vocês aqui o modo operante dessa diretoria, ou bloquear, ou ameaçar de processo, ou processar os críticos. Aliás, eu acho que agora vai tomar balanço, né? Porque tem alguns que parecem estar soltando a mão, não acredito que vão soltar a mão em nome de privilégio. Aliás, o Flávio, né? Não, Flávio Dias não, esqueci o sobrenome, que é um conselheiro Vasco, né? Um bem-beítrio,
mas não faz parte hoje do conselho, que se ele falou que ele, se ainda estivesse fazendo parte do conselho, seria expulso. Ele postou, né, inclusive implorando para que os conselheiros agem, né, para salvar o Vasco, cobrem da diretoria. Eu não tenho esperança nenhuma que isso vai acontecer. Primeiro porque eles são eternamente gratos ao Pedrinho, que trouxe o futebol de volta para a associação. A associação é quebrada, a gente sabe disso, mas eles não se importam com isso. O caso Leão, por exemplo, eles estavam comemorando um dia desses aí, essa classificação do Fluminense para a semifinal, dizendo que o presidente da SAF, ironicamente, né, dizendo que será que o presidente da SAF do Fluminense está comemorando? Como que ele disse, olha aí, o Fluminense, a associação foi para a semifinal. E esquecendo até que os finalistas da Copa do Mundo, os dois são SAFs. Os dois têm investidores. E vai ter aquela, a gente já conhece, o modo operante, daqui a pouco vai surgir aí amiguinhos da diretoria especulando com uma contratação, de preferência Balbuena. O Carregal vai dizer novamente que tem outro investidor adiantado, sem proposta. Ou vão citar aí um novo investidor aí, porque o grego já não cola mais, tá? E a gente já conhece. Mas, voltando ao assunto, eu não tenho esperança, porque eles são gratos ao Pedrinho e eles não amam o Vasco. Eles amam o privilégio que o Vasco dá, principalmente com o futebol, o dinheiro que o futebol dá. O Vasco é uma síntese, um exemplo das relações humanas, né? Tem aquelas pessoas que são amigas ou querem ter relação com você, se você tiver algum privilégio para dar. Se eles acham que tem um ganho material com aquilo, dinheiro, alguma coisa que eles acham que tem algum ganho. Não necessariamente quando se gosta de você, aí quando surge uma coisa financeiramente mais vantajosa, pula. Inclusive eu estava, quando eu estava tentando carregar a minha versão do YouTube para o TikTok, para o Instagram, e eu deixei a televisão vagando tudo que é tipo de canal, prestando atenção no vídeo, se conseguiria carregar. Foi mais de 10 tentativas e peguei um canal que eu nem sei o nome do canal, que eu não sou nem inscrito, não sei nem porque apareceu na minha timeline, né? E tinha um cara falando disso, que o bonzinho só se estrepa, né? Até sugerindo aí, dando exemplo da ex-mulher do Kaká, né? Tem uma entrevista ela falando que o Kaká não traiu ela, não fez nada de errado, mas ele era muito bonzinho, que ela precisava de um bad boy, da emoção que o bad boy dá. E eu não lembrei de pessoa nenhuma, me lembrei do Vasco. O Vasco é tipo isso, a torcida é boa para o time. Lota todos os jogos, né, compra ingressos, são caros, exceção umas certas organizadas que ganham ingressos 0,800 e churrasquinho, né, pré-jogo, que por isso ele não critica a atual diretoria. Aí as relações humanas, olha aí os ganhos, os privilégios. E hoje a política do Vasco é um exemplo disso. Mas a torcida é boa para o time, compra camisas que são caras, tipo chuchu, ingressos,
substitutos oficiais. E o que ela tem de volta? E mesmo assim a torcida vai lá e demonstra seu amor. Bad Boy é o time que não corresponde, esse amor da torcida, dá tapa na cara. O Nelson Rodrigues, ele era muçulmano e tinha várias histórias que ele criava, né? Ele era jornalista, né? Tinha várias colunas de esporte, né? Gente do passado adorava as colunas do Nelson Rodrigues. E ele era, se não me engano, ele era tricolor. E o irmão dele, o Mário Filho, que leva o nome do Maracanã, era flamenguista, e ele inclusive era um grande promotor do Fla-Flu, né? Como ele falava, o Fla-Flu surgiu 45 minutos do nada, coisa assim. Eu não entendo muito de Flamengo Fluminense. Mas existia uma história que o nome dos episódios daquele, a vida como ela era a mulher gosta de apanhar. Eu lembro da história que ela provocava o cara até o cara se correr, ela se pedindo mais. Hoje, infelizmente, é a relação tóxica que o Vasco tem. A torcida lá demonstrando seu amor e o time dando tapa na cara da torcida constantemente de uma forma humilhante. Aí eu pergunto, vai precisar o que para isso acabar? Para que o time corresponda o amor da torcida. A torcida virar as costas a ponto de que chega. Porque eu não estou discordando de torcedor que está falando aí, vamos falar, torcida zero, ninguém comparecendo, e não vou me surpreender, vou aplaudir se algum torcedor estiver aí solicitando devolução da compra de ingressos para o jogo contra o Grêmio. Algo tem que ser eu sou contra a violência. Mas algo eles têm que mostrar a sua insatisfação e a de quem falar o contrário. Porque quem está carregando o time aí nos últimos 20 anos é a torcida. João Vitor olhou ironicamente o torcedor. Ainda não tem notícia da comissão técnica falar que o João Vitor está falando dos planos ou a diretoria botar ele para negociar. Porque é demonstrado o torcedor que vem sofrendo de vários rebaixamentos, de humilhação. Pode ficar, eu acho. E o Joel Santana, multicampeão pelo Vasco, inclusive o último campeão brasileiro pelo Vasco em 2000. Eu acho que o Oswaldo de Oliveira teve mais papel nesse título do que o Joel Santana, já que o Oswaldo de Oliveira foi demitido na semifinal contra o Cruzeiro, né, depois do jogo de ida, né, no empate em 2-2, o Vasco abriu, fez 2-0, permitiu a reação do Cruzeiro, e o Oswaldo de Oliveira queria que o treino fosse na parte da tarde, e o Orico se emputeceu. Ele queria que fosse pela manhã e demitiu Oswaldo de Oliveira e meu João Santana, que teve mérito sim daquela virada histórica contra o Palmeiras pela Mercosul, né? Perdendo de 3-0 no primeiro tempo, virando para 4-3. E um jogo de volta contra o Cruzeiro, vencendo lá no Mineirão por 3-1.
e vencendo os 2 jogos, empatando o primeiro jogo contra o São Caetano e 1-1 e vencendo aqui no Rio de Janeiro, no Maracanã, por 3-1. Claro que joga tem o Santani, multicampeão carioca, não só pelo Vasco, pelos outros 3 do Rio também. E ele falou no canal dele que o Pedrinho e o Felipe pediram para que ele evitasse criticar o Vasco. É o modo operante dessa torcida. Você quer ter privilégio? Só tapinha nas costas. Ou se você for criticar, evita falar o nome deles. E é uma censura. Engraçado que se falava mais perto do Pedrinho, o Eurico, até. Então, é isso, galera. Até o nosso boa noite com o resumo da quarta-feira do Vasco. E ainda hoje vamos falar de automobilismo no outro canal, que é o Ouro Velocidade. Até mais.